Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Meu Futuro Carreira. Olá, Carol! Oi, doutora Rafaela. Hoje conversaremos sobre a formação em ciências contábeis. Pensando aí na questão de todo o conhecimento, da capacitação técnica, mas também das habilidades, além dos conhecimentos, das habilidades que essa graduação constrói, né, para que saia, então, da universidade um profissional capacitado para atender as diferentes demandas. Você pode contar para a gente um pouquinho como que foi a sua trajetória de formação, nesse nível de aspectos técnicos e comportamentais? Ok. Em 2008, quando eu fiz a faculdade de Ciências Contábeis, eu fiz um curso onde a grade, né, é totalmente voltada para a parte técnica. Certo. E a gente vê agora, num futuro, que isso tende a mudar com a nova grade curricular aprovada pelo MEC. Isso, esse movimento está ocorrendo, né, em diferentes cursos e níveis. Isso mesmo, está ocorrendo, e na profissão de contabilidade também está ocorrendo esse movimento, por conta de que habilidades técnicas não são mais as únicas necessárias para desenvolver diversas profissões, como é o caso da profissão de contabilidade. Então, Carol, várias carreiras, vários cursos, né, estão nessa fase de transição, de adequação da matriz curricular, incluindo mais o que nós chamamos tecnicamente de soft skills, não só aquilo que é de formação técnica pura daquela profissão, mas daquilo que é exigido no mercado de trabalho. Isso mesmo. Sim, e um fato bem que deixa nós da profissão de contabilidade orgulhosos é saber que a Ciências Contábeis está sendo pioneira em fazer essa alteração na grade, buscando uma grade curricular que não envolva somente questões técnicas, já que o profissional do futuro precisa também ter outras habilidades comportamentais, para desenvolver bem as atividades que não são mais tão manuais quanto antes devido ao avanço da tecnologia. E veja, nós que trabalhamos com desenvolvimento de carreira, muitos colegas de profissão, né, fazem recrutamento de seleção, entrevistas também de desligamento. Nós costumamos falar, a gente contrata, a porta de entrada é o currículo, né, aquela descrição técnica, mas geralmente o que desliga são as questões comportamentais. Né? Então, esse é um fato que a gente percebe como um movimento necessário em todas as áreas. E vocês, então, foram pioneiros nessa integração, né? Incluindo aí oportunidades dentro da própria formação para desenvolver essas habilidades. Sim, essas questões ainda estão sendo detalhadas, mas já aprovada pelo MEC. E as universidades agora estão num período de adaptação, de transição, para que o curso de Ciências Contábeis não envolva unicamente, exclusivamente questões técnicas e abordem outras questões de mercado e comportamentais também. Pensando no dia a dia do profissional de ciências contábeis, né? Quando nós pensamos no estereótipo, vem aquele indivíduo isolado na sala, com o computador, com os papéis, mas nós sabemos que existe muito mais interação hoje em dia, até olhando para a parte estratégica das contribuições que essa carreira oportuniza, né? Então, que tipo de habilidades vocês têm percebido, né? Vou citar algumas que são tendências, são demandas, e a gente tem tido como requisitos para algumas vagas, inclusive, para ver se também se aplica no contexto de vocês. Tá bom, pode citar. Né? Uma delas é a questão da comunicação assertiva, pensando na capacidade de trabalhar em equipe. Sim. Sem dúvidas, o profissional de contabilidade tem que ter uma excelente comunicação ou buscar desenvolver cada vez mais uma comunicação assertiva, porque nosso trabalho precisa ser objetivo. A gente precisa conseguir passar para um empresário, para os demais pessoas que necessitam da nossa profissão, de uma forma simplista, o que é necessário desenvolver. Então, comunicação assertiva é algo necessário para a nossa profissão, sim. Não é? São tantos termos técnicos que vocês estão capacitados, mas na hora de traduzir isso para os clientes, realmente tem essa
essa adequação aí que faz toda a diferença na compreensão, Faz, né? E na faz muita construção diferença. do resultado que é entregue. Uma outra é administração de conflitos. Pensando no nosso cenário atual, mercado, várias gerações convivendo ao mesmo tempo, com necessidades diferentes, valores diferentes, formações diferentes, expectativas da carreira diferentes, né? Então, esse gerenciamento de conflitos também tem sido demandado de forma global. Na área de vocês, isso se confirma? Confirma, não é diferente. Acho que a administração de conflitos é algo comum praticamente em todas as empresas, por conta dessa questão que você colocou das gerações atuando de forma simultânea dentro dos escritórios, dentro das empresas, sejam os clientes, fornecedores ou a equipe do próprio escritório. E até puxando para a nossa primeira parte, né, da comunicação assertiva, até a forma de se comunicar, né? Desses indivíduos de gerações diferentes, causam em alguns contextos conflitos. Uma falta de compreensão, uma falta de clareza, uns são mais diretos, outros mais, tem mais detalhe na hora de se comunicar. Sim. Então, isso acaba gerando alguns conflitos que são... O profissional da contabilidade não é uma pessoa que vai lidar apenas com números, como muitas pessoas acreditam. Então, o profissional da contabilidade, ele não vai cuidar só de números e informações. Ele vai cuidar de pessoas, do patrimônio das empresas. Então, ele precisa ter esse desenvolvimento comportamental também para poder lidar com esses conflitos, para poder lidar com informações, para poder lidar com gerações diferentes e conseguir desenvolver de uma forma assertiva a sua atividade. Carol, uma habilidade comportamental demandada no mercado em diferentes áreas é a capacidade analítica. 2 perguntas. Primeiro, isso se aplica na área de ciências contábeis e como? Conta pra gente se sim, no dia a dia, como que se percebe. Sim, se aplica sim. Isso é uma verdade aqui absoluta no nosso dia a dia. São muitas informações que a gente tem que analisar, então a gente precisa ter essa capacidade analítica para desenvolver todas essas informações que a gente recebe. Os trabalhos, né? Meu Deus, eu fico imaginando a complexidade de dados que vocês têm acesso e ler, né? Para ler tudo isso e chegar em alguns encaminhamentos e direcionamentos. Porque não é simplesmente, né? Tem os registros, coleta essas informações e faço o que com isso? Não, nós precisamos analisar essas informações, ter esse olhar de analisar... Crítico, né? Analítico mesmo. Analítico, muito analítico. Certo. E pensando nisso também, eu tava aqui resgatando a lista dessas habilidades necessárias aí para o mercado de trabalho. Essa comunicação assertiva que já trouxemos, mas também algo que a gente escuta cada vez mais é escuta ativa. Né? Escuta falar da demanda de mercado a respeito de profissionais que tenham uma escuta ativa, porque isso vai impactar diretamente na comunicação e no resultado final do que é esperado. Certo. Precisa, sim, ter uma escuta ativa, porque muitas vezes a gente verifica que o empresário tenta nos passar algo, mas não tem ideia de como funciona, tudo que está ali por trás da contabilidade. Então, com uma escuta ativa, a gente consegue observar, entender, às vezes, onde o empresário está precisando de auxílio e, de fato, acalmá-lo e ajudá-lo a seguir em frente. Esse é um ponto também que eu percebo como cliente, né, e com os depoimentos de mercado. Sim. Como que vocês precisam ter paciência e muita ética, né, nesse contexto de norteamento, de aconselhamento, de orientação desse cliente, porque muitas vezes o cenário é caótico. Sim. Não é? Chega assim, com a vontade de falar, fecha tudo, começa do zero. A ética é um princípio fundamental na nossa profissão, né? E a comunicação também muito clara para demonstrar para o empresário o que é possível, o que não é possível, o que está dentro das regras, o que não está dentro das regras. Então, toda essa parte envolve tanto a questão ética quanto a questão de comunicação. Demonstrar, explicar, ter a paciência de ajudar o empresário dentro das
Eu já escutei muitos depoimentos, né? E eu já fiz isso também como cliente, viu, Carol? Fala assim, mas o contador do fulano de tal, meu amigo, disse que dá para fazer assim. Mas espera aí, que tipo de empresa que é? Qual que é o segmento? Sim. Não é? Tem toda uma especificidade, cada caso é um caso, e que vocês precisam estar ali, de fato, íntegros, sim, né? Com esse acompanhamento. Além de estar sempre buscando atualização, né? Porque muitas vezes alguém chega com alguma informação dizendo que era possível, mas ainda é possível, nós temos que consultar, verificar as regras atuais, então tá ali em constante atualização para entender e poder explicar que às vezes alguma situação que ocorreu pode ter alterado, a legislação pode ter mudado, bem como uma atividade não é igual a outra. Então, pode ser que para alguma atividade tenha algum formato e para alguma outra atividade, para aquele empresário que está sendo orientado pelo contador, pelo profissional da contabilidade naquele momento, tem que ser explicado que é outro formato, que ele está em outro regime de tributação, que é o regime onde o empresário recolhe ali os seus impostos. Então, pode ser que tenham diferenças e nem sempre o que serve para um serve para outro. E o profissional de contabilidade precisa ter essa comunicação bem clara e conduzir ali da melhor forma o cenário que ele está tendo no momento. Fiquei pensando aqui também. Nós sabemos que não é com um tempo específico, né, dentro da faculdade, do curso, que nós vamos conseguir desenvolver tudo isso. Sim. E não só nas ciências contábeis, em qualquer área. Sim. Né? Essa é uma construção a partir das nossas experiências de cunho pessoal, né, experiências familiares, com os amigos, nos relacionamentos, as experiências diversas que nós temos também dentro e fora da universidade. Isso acho que é importante a gente falar e também trazer que a partir do momento que a gente está desenvolvendo essas habilidades, nós estamos desenvolvendo nós enquanto indivíduos. Com certeza, né? Então, muito do que se aprendia no curso de contabilidade envolvia questões técnicas para utilizar na profissão. O que se promete agora, o que a gente busca após essa alteração na grade curricular, questões voltadas também para o comportamento. E quando a gente fala em comportamento, o comportamento ele não se estende só à questão profissional. Sim. Então, trazendo habilidades comportamentais para dentro da grade curricular, da formação dessa profissão, são questões que para formar o indivíduo. Então, como um todo, vão poder ser utilizadas na vida como um todo. Muito, muito interessante. Sim. E somos pioneiros, né? Não. Buscando essa inovação aí dentro e, quem sabe, trazendo profissionais mais completos, profissionais do futuro, profissionais que possam, de fato, ajudar a sociedade e ser útil, né? Porque o profissional de contabilidade, ele é essencial e ele também pode ser muito útil para o empresário e para a sociedade. Sem dúvida alguma. E acho que o nosso papel aqui é esse, mostrar, né, que o profissional da contabilidade, que essa graduação, Ciências Contábeis, é muito mais ampla do que a maior parte das pessoas imagina. Sim. E a gente fala em contador, profissional da contabilidade, muitas vezes acaba vendo uma única profissão, né? E não é uma única profissão. As prerrogativas atribuições, né, dentro das normativas da contabilidade são mais de 30. Imagina. Então, exclusivas, é isso? Exclusivas da contabilidade, né? São mais de 30. E tem outras atividades que podem ser desenvolvidas por outras profissões e também pelo profissional da contabilidade, que também são mais de 20. Então, se a gente somar tudo isso, é um mundo. É um né? mundo. E dentro hoje dessas gerações que muitas vezes têm dúvida de qual profissão seguir, não sabem para onde ir, é uma profissão onde, durante a sua formação profissional, ele pode, lá na frente, ver para qual vertente ele quer seguir. Sim. Ele não precisa ser uma única coisa, ele pode ser mais de 50. Né? De atividades do né? dia a dia, né? E para aqueles que querem especializar, que tem, né, focos, também viabiliza. E independente da área e do momento, fica a recomendação da busca por experiências que promovam, né? Tanto esse aprendizado técnico,
a implementação desse conhecimento, quanto o desenvolvimento dessas habilidades, como, por exemplo, busca de estágios, Sim. grupos de estudos, oportunidade de trabalho, entre outras que vão surgindo, né, nessa trajetória de formação e posteriormente também. Sim, Rafaela, inclusive tanto para profissionais quanto para estudantes. Então, é possível, toda semana temos cursos voltados para ambas direções, técnicas e comportamentais, onde o estudante ou o profissional pode estar fazendo de forma gratuita e de forma online. Nossa, que satisfação ouvir isso, né? Porque não são todas as carreiras que têm esse benefício. Um outro ponto que eu fiquei pensando, com base em tudo que você contou pra gente das possibilidades de atuação, é que existem diferentes caminhos, diferentes atividades de trabalho. E quando a gente pensa no jovem que está em dúvida, está inseguro, está, assim, num momento nebuloso a respeito das escolhas profissionais, esse curso de Ciências Contábeis me parece uma grande oportunidade. É uma excelente oportunidade, não tem erro, porque ao longo do curso ele pode escolher para qual das inúmeras atividades ele vai desenvolver e se ele se dedicar, ele vai ter sucesso, vai ter felicidade na profissão. Carol, muito obrigada pela presença obrigada a e você. pelas contribuições. Encerramos por aqui o nosso episódio que abordou as questões de formação, tanto no âmbito técnico quanto comportamental. Até a próxima!